Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área e hoje eu vou mexer com um tema polêmico, eu vou mexer com um tema espinhoso, mas que eu acho que é importante da gente tratar, porque foi aí o tema principal da temporada, né? É o tema guarda-chuva sobre o qual todas as outras polêmicas da temporada se abrigam, que é a questão aí da SAF do Vasco, né? A criação de uma SAF para poder administrar o futebol do Vasco e a venda do controle dessa SAF para 777. Foi um ano onde se criou muita expectativa em cima da temporada do Vasco, né? Em função dessa venda. Foi decepcionante e até por conta disso rolou, acho que aí uma bronca muito grande com a 777, né? Aquela coisa de que toda expectativa, se não atingida, gera uma frustração inversamente proporcional. Acho que foi o caso aqui. Então essa decepção gerou muitas críticas a 777, muitas justas, algumas eu acho que exageradas, ou por não serem uma crítica exatamente a 777, mas sim ao modelo da SAF, e outras por exageros. Então a gente vai fazer um vídeo hoje começando a tocar nesse assunto, que é um assunto longo, complexo. Se fosse no formato antigo aqui do Sobre Vasco, seria um vídeo de 1 hora de duração, mas como agora a gente está tentando uma coisa mais simples e mais curta, eu vou dividir esse vídeo em etapas, esse assunto em pequenos assuntos, né? Então a gente vai tratar dos erros da 777, quais são as críticas que são justas, quais são as críticas que são injustas. Antes a gente tem que discutir o modelo da SAF, que críticas a 777, que são na verdade críticas ao modelo da SAF, como é que funciona, se é justo ou não esse tipo de crítica. Mas hoje, antes de tudo isso, a gente precisa fazer um balanço de como foi o ano, né? Para, em cima desse balanço, discutir essas outras questões. E nesse sentido também, eu acho que houve um exagero nas críticas aí. Acho que, insisto, foi decepcionante. Eu acho que a gente não vai achar nenhum vascaíno que não esteja decepcionado com a temporada do Vasco. A expectativa era demais. Acho que quem apoiou a SAF, esperando que fosse ser uma transformação completa, o Vasco fosse passar de repente ali para ser um dos melhores times do Brasil, com maior investimento, esses com certeza se frustraram. Mesmo quem tinha expectativas mais modestas sobre a SAF se frustraram, né? Que é o grupo em que eu me incluo, não tinha grandes ambições, grandes expectativas, achava que ia ser um ano de reformulação, mas mesmo assim não esperava que fosse ser um ano tão complicado. Aquele meme, né, as minhas expectativas já eram baixas, mas caramba, né? E até quem é contra, tem aquela galera também, aqueles 20% que votaram contra a SAF, que acham que a SAF ia ser a destruição do Vasco, e que estavam torcendo contra, também terminaram decepcionados, né? Porque estavam achando que o Vasco ia ser rebaixado, chegaram até a criar a teoria de que a 777 queria rebaixar o Vasco e acabou não rebaixando. Imagino que estejam frustrados também. Então foi um ano de frustração. A gente sai de 2022 muito com essa expectativa, né? Acho até que a torcida abraçou o time ali, abraçou o clube em 2022, muito nessa expectativa. Cara, é o último ano da associação. A gente vai lembrar que toda essa história da SAF ela começa no começo de 2022, a gente atravessa esse processo de votação para aprovar a SAF, depois aprovação para votar 70% da SAF para a 777, a 777 assume, né, definitivamente ali em agosto, mas ainda sem interferir muita coisa, e a torcida então comprou esse processo, aquele discurso lá do só atinge o propósito quem suporta o processo. Esse virou aí o lema da torcida, né? A gente abraçou o time, era o tal do times operários, sabia que o time era aquém do que o Vasco precisa, jogando uma segunda divisão, mas abraçou esse processo muito confiante que seria assim o último capítulo de uma saga, né? Se fecharia um capítulo da história do Vasco e se iniciaria agora em 2023 um outro muito melhor. A promessa, o discurso no final da temporada foi esse, né? Cara, acabou o sofrimento com o vascaíno, daqui pra frente o Vasco não vai mais sofrer, o patamar subiu. E em 2023 a gente esperava que, insisto, mesmo para quem tinha ambições mais modestas em relação à SAF, não achava que a gente ia ser um ano ainda de disputa de títulos, imaginava que fosse no mínimo um ano em que a gente olhasse para cima, né? Ambicionasse posições para cima e não ficasse olhando para baixo, preocupado ali com as consequências de terminar lá na rabeira do campeonato,
que foi o que aconteceu. Então, diante dessa frustração, é normal surgir essa revolta e essa bronca toda com a 777. Muitas das broncas com razão, mas outras exageradas. Porque a gente viu durante a temporada muita gente falando assim, foi para isso que vendeu o futebol do Vasco, a gente vai ficar jogando para não ser rebaixado ainda. Se fosse a associação, a gente ia estar a mesma coisa, ia estar até melhor se ainda fosse associativo. E aí que eu acho o exagero, né? O que a gente não vendeu a SAF para continuar brigando para não cair, é verdade, não é isso. Mas assim, aí insisto, eu já falei isso outras vezes. Não é porque nesse primeiro ano de volta para a primeira divisão a gente brigou para não cair, que daqui para frente vai ser sempre assim. Não, a expectativa é de um crescimento. A gente sabia que ia ser difícil esse primeiro ano, né? Não esperava que fosse ser tão difícil, mas sabia que ia ser complicado. O Vasco vem ali esquece todo o resto, né? A questão da dívida, a questão da imagem do clube no mercado e tudo mais. Cara, vem de 2 anos na segunda divisão, com as receitas muito abaixo do que era esperado. É difícil para qualquer um. Mesmo com o aporte que teve da 777, é sempre uma dificuldade. Normalmente, quando você volta, né, quando você consegue o acesso para uma primeira divisão, o desafio do time é mesmo se manter. Acabou que esse ano aconteceu, mas deve ter sido a primeira vez na história do futebol brasileiro, né, do campeonato de pontos corridos, que os 4 que subiram conseguiram se manter. Né? O Vasco, o Cruzeiro, o Bahia e o Grêmio se mantiveram na primeira divisão. Porque normalmente a maioria cai. A maioria cai. O grande desafio agora são clubes diferentes, né? Esses 4 que eu falei são clubes grandes. Aconteceu essa maluquice que é o futebol brasileiro, nessa mudança de paradigma que a gente está vendo. Aconteceu de caírem 4 clubes grandes, terem 4 clubes grandes eu considero o Bahia hoje em dia um clube grande também, né? 4 clubes grandes caíram para a segunda divisão, os 4 subiram e por isso os 4, né, conseguiram se manter na primeira divisão. Mas agora, para os outros que vão subir, o grande desafio deles vai ser se segurar na primeira divisão. A gente sabe disso, né? Então, a gente sabia que o desafio era esse, mas a gente esperava que fosse ser um pouco mais fácil esse desafio. Pelo investimento e por tudo que aconteceu, a gente esperava que fosse ser um pouco mais fácil. E a gente espera que ano que vem ainda seja mais, e depois no seguinte, cada vez a gente vá subindo um degrauzinho de organização e da qualidade do time, e cada vez a gente entre com ambições maiores nas temporadas seguintes. Insisto, não é porque nesse primeiro ano que a gente está tendo uma reformulação que é importante, que o torcedor que acreditou que não fosse ter esse processo, cara, quis se enganar. Porque todo mundo falava que ia precisar de um período de adaptação para conseguir se equiparar com as grandes forças do futebol brasileiro. Mas mesmo sabendo disso, a gente esperava que fosse ser mais tranquilo. E a questão, então, de falar que se fosse associação ia estar parecido, ia estar igual, é uma análise muito superficial do que foi a temporada do Vasco. Se a gente olhar só para os resultados, o Vasco brigando até a última rodada para não cair, precisando de uma vitória no último jogo, para conseguir garantir a permanência, passando grande parte do campeonato na lanterna. É verdade, se a gente olhar por todos esses aspectos, foi uma campanha aí que espelha e que se assemelha às últimas campanhas do Vasco, aí, associação, né, nesses últimos 10 anos, em que a gente, na prática, sempre jogou brigando para não cair e ainda falhando nessa missão em grande parte das vezes. Mas se a gente tiver um olhar um pouco mais assim profundo, para a galera que acompanha o Vasco com um pouco mais de profundidade, acho estranho que vocês não tenham percebido as grandes mudanças que a gente viu esse ano. A gente passou uma temporada inteira acompanhando o Vasco sem ouvir uma vez da questão de salário atrasado. Eu aqui, né, do alto dos meus 45 anos, acompanho o Vasco com alguma atenção, vou botar pelo menos uns 30 anos aí, não lembro de uma temporada em que a gente não viu o Vasco com discussão em torno de salário atrasado. Penhora, não, vai parar, corte de água. Eu não preciso relembrar para o vascaíno aqui todos os perrengues que a gente passou, financeiramente falando, nos últimos 30 anos. Né? Até mesmo quando não estava tão por baixo, que nem teve nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, a gente sempre conviveu com esses problemas. E de repente, a gente atravessa uma temporada em que isso aparentemente foi superado. Vai ter gente lembrando aí, não, mas teve ali o transfer ban, não pagou, teve atleta que contratou e não pagou. E beleza, teve isso sim. Vamos tratar melhor disso quando a gente for falar especificamente
da administração da 777, mas isso foram coisas menores e que não impactaram na temporada do Vasco. O transfer ban ele aconteceu ali numa semana em que o Vasco não podia contratar mesmo, então não atrapalhando as contratações. A questão ali também do atraso de pagamento aos clubes não gerou nenhuma punição maior. E o grupo, o elenco, não foi abalado por isso, porque os jogadores e os funcionários do Vasco estavam todo mundo recebendo em dia, todo mundo feliz e satisfeito. Isso não pode ter sido um problema de racha no grupo ou de falta de foco, porque os salários estavam sendo pagos regiamente em dia. Outra grande vantagem que tem também foi ali, depois de não sei quantos anos, o Vasco finalmente conseguindo investir para reforçar seu plantel, conseguir pagar para trazer jogadores de um pouco mais de qualidade. Porque até então, quem acompanhava o Vasco nos últimos, insisto, 10 anos aí, viu, o Vasco chegava nessa época, e aí, por que eu resolvi até voltar com esse assunto hoje? Eu comentei ontem sobre a renovação do Ramon e a questão de que o Vascaíno tem que ter um pouco mais de confiança, de que as coisas mudaram, e vi muitos comentários ainda insistindo nesse assunto. Ah, mas o Vasco, como é que você quer calma? Como é que você quer que a gente não fique nervoso? Se o Vasco é sempre assim. E eu insisto, cara, o Vasco agora é uma realidade diferente. Pro pior ou pro melhor, mas é diferente. A gente consegue contratar jogador. Eu sei, a gente passou as últimas temporadas, a gente acostumou o Vasco chegar nessa fase aí de contratação, de janela. Pô, tem que correr atrás de jogador que venha de graça, jogador que, mesmo que vem de graça, né, tem que convencer o cara a vir, porque sabe que vai chegar, o elenco vai ser fraco, a estrutura vai ser ruim, provavelmente o mês vai durar 90 dias. Então era difícil, você conseguia eventualmente trazer um jogador pagando um pouco mais, acaba que você tinha que prometer um salário alto para compensar tudo isso. Então, quando você conseguia trazer um jogador que fosse um pouco acima da média, tipo quando a gente trouxe o Cano, você vai pegar um pouco atrás ali, o próprio Nenê em 2015, são jogadores que você acaba tendo que prometer um salário um pouco maior. Ele vem sozinho, normalmente vira a estrela solitária do time, e aí é difícil de entregar os resultados que poderia entregar, porque, né, futebol são cada vez mais 11, 15 que você precisa jogando, porque tem os 11 que começam, sempre vão entrar ali mais uns 4, 5. Você precisa de todo um plantel, não consegue, tem um jogador só, não consegue salvar a lavoura, vira o craque do time, mas isso não implica em grandes resultados. E no final, quando sai, ainda sai com o clube devendo dinheiro para ele, aumenta ainda mais ali a bola de neve. Esse ano não, a gente conseguiu contratar vários jogadores, não tem? A gente fez o prêmio sobre a Vasco Awards e foi a primeira vez que o prêmio de maior contratação do ano, o craque do ano, foi uma disputa realmente ali, houve uma disputa, né? Porque até então, cara, era aquela estrela solitária que você apostava. E isso tudo aconteceu por quê? É porque com a SAF o Vasco ficou mais profissional, o Vasco adotou uma mentalidade empresarial e por isso melhorou? Não, cara. Tudo isso mudou porque agora o Vasco tem dinheiro. E essa que é toda a questão, sabe? E esse é o motivo que a gente tem que relembrar da razão de ter optado pela SAF no primeiro momento. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu nunca fui fã de SAF. Eu queria o Vasco dos vascaínos, por mais romântico e ingênua que essa visão possa ter. Né? Eu gostava dessa ideia de imaginar o Vasco como sendo eu, enquanto sócio, proprietário, que voto, que escolho o futuro do Vasco, que dito o rumo, a gente enquanto torcida, que também empurra e tudo mais. Eu gosto dessa visão e me doeu ter que aceitar que a gente vai ter que, então, criar uma empresa e vender aí o controle gerencial dessa empresa para um grupo de investidores estrangeiros, para eles administrarem. É doído, com certeza é doído. Mas a gente chegou numa situação em que não tinha outra possibilidade. O Vasco precisava de dinheiro. Para você entrar no jogo, a gente tem que entrar no jogo. Quando a gente entra no jogo, se você faz bem o seu trabalho, você vai ter mais resultados. Se você faz mal o seu trabalho, você acaba se ferrando, mesmo com dinheiro. Mas você está no jogo. E o Vasco, há uns 10 anos, estava fora do jogo. Já entrava para brincar ali meio que de café com leite, entendeu? Sabia, o Vasco entrava para ser o que vai ser ano que vem aí de novo, Vitória, o Juventude, uma galera que vai entrar para se esforçar muito para tentar não cair, mas muito provavelmente não vai conseguir, vai cair do mesmo jeito. Foi ficando uma diferença tão grande em termos de orçamento do clube, questões financeiras, que essa foi virando a realidade do Vasco. O Vasco, há 20 anos,
desde que rompeu lá com o Nations Bank, briga para não cair. Foram raros os campeonatos que a gente conseguiu fazer algo além de brigar para não cair. Cada vez mais não foi conseguindo, porque no começo, você pega ali a primeira década desse século, a gente ficou brigando para não cair os campeonatos inteiros. Mas conseguiu. Ali até 2008, conseguiu. Aí em 2008 já não conseguiu mais. Caiu. A partir dali, cada vez mais foi caindo. Cada vez foi ficando mais difícil de permanecer. Vai cair em 2013, vai cair em 2015, vai cair em 2020. Aí em 2020 e 2021 já não consegue subir. Então, assim, é uma situação ruim e que vinha piorando. Porque não tinha dinheiro. Porque não conseguia pagar as dívidas. Porque não conseguia pagar os próprios jogadores, e aí você não consegue atrair jogador novo, e aí você não consegue atrair investimento. Então, assim, o montante que você precisava é uma areia movediça que o Vasco estava afundando e que cada vez precisava de mais coisa para sair. Poderia haver uma solução em que a gente conseguisse dar um salto e virar um time super competitivo? Poderia, se aparecesse aí um mecenas, um cara querendo jogar dinheiro no Vasco. Não apareceu essa situação, essa que é a verdade. Então a gente teve que apelar para a SAF, e esse dinheiro que a SAF botou em troca do controle é o que está salvando a gente agora. É o que fez a gente conseguir voltar para o jogo, que nem eu estou comentando aqui na minha analogia, entendeu? Esse dinheiro, esse aporte, que aí é na ordem de centenas de milhares de reais, em comparação com as dezenas de milhares de reais que a gente só conseguia atrair enquanto associação, é essa grana que fez os salários ficarem em dia, que fez a gente conseguir contratar jogadores, que fez a gente, apesar do péssimo trabalho de formação do elenco do primeiro semestre, contratar jogadores e conseguir consertar minimamente a rota, né? Trazendo o Ramon, trazendo o Verratti, trazendo o Payet, trazendo o Medel. Cara, sem dinheiro a gente não ia ter conseguido trazer ninguém dessa galera. Nenhum, nem dois, quanto mais ali os 5 e 6 que a gente trouxe, que foram fundamentais para essa campanha de permanência na primeira divisão. E não é só isso. A gente ainda termina também esse ano com uma expectativa melhor para o ano seguinte, né? Para 2024. O que, de novo, na realidade da associação, a gente não teria. Se a gente tivesse, por algum milagre, de novo, voltando, comparação, o Vasco SAF, Vasco Associação. Se a gente tivesse ainda na associação, eu acho que dificilmente a gente teria subido para a primeira divisão. Muito provavelmente a gente amargaria uma terceira temporada na Série B, que seria dificílimo, né? Seria assim um golpe fatal para o Vasco. Mais uma temporada na Série B. Por que eu digo isso? Apesar da 777 ter entrado só no meio para o final de 2022 e não ter impactado com contratações, nem nada disso, eles fizeram um pré-aporte, né, que é um empréstimo que depois virou parte do pagamento lá de 70 milhões, que foi fundamental para manter os salários em dia até o final da temporada. E isso ajudou. De novo, não ajudou com contratação, mas só essa questão foi tão ali por um triz, né? A gente só conseguiu, de novo, que nem esse ano, né, garantir o acesso na última rodada, precisando de uma vitória, que a gente pode assumir que qualquer coisa para baixo ali já poderia ser fatal, a gente poderia não conseguir subir. E no caso eu acho que ali o fato da gente conseguir manter os salários em dias até o final trouxe uma tranquilidade a mais, pode oferecer um prêmio lá, um bicho, não sei, para os jogadores. Isso trouxe uma tranquilidade a mais que já ajudou no acesso. Se a gente não tivesse essa realidade da SAF, não sei como é que seria, não sei se... Imagina esse time do ano passado aí, de 2022, ainda mais com 4 meses de salário atrasado. Não dá para assumir que subiria sem a SAF. Acho que não dá para assumir isso. Em subindo, vamos supor que desse um milagre e conseguisse subir do mesmo jeito. Beleza. Ia ser muito difícil de se manter esse ano. A gente não ia conseguir contratar, porque vamos falar que contratou mal, teve 100 milhões e não conseguiu montar um time, e errou trazendo o Orediano, e errou trazendo o Capasso, e errou, sei lá, trazendo quem mais você queira apontar aí, mas teve acertos também, né? A gente conseguiu o Léo Jardim, que foi um goleiraço, o Léo Pelé, o Piton, só para ficar nos que vieram na primeira janela. Depois veio o Medel, veio o Verratti, Paulinho. Cara, a gente não teria esse time. A gente manteria ali os jogadores que passaram assim de passagem e que vocês ficavam falando que foram os piores aí da temporada, tipo um Juan Cruz, um Carabarral. Esses iam ser as contratações tops que a gente ia trazer. No modelo associativo, sem dinheiro, sem conseguir pagar nada de luva, nem de contrato para jogador, tendo que fazer o cara vir de graça e ainda topando aceitar um salário que não sabe se vai receber. Ouve o que eu tô falando. Cara, Carabarral ia ser o máximo que a gente ia conseguir mirar.
E aí, cara, ia cair de novo. Ia subir para não cair. Que não estou fazendo nenhuma elucubração muito louca aqui. Foi a realidade do Vasco nos últimos anos. E uma realidade que, sem um aporte financeiro, ia ficar cada vez pior. Porque está tendo esse influxo de dinheiro no futebol, os times estão ganhando mais grana, estão conseguindo se investir mais e está ficando cada vez mais difícil. Se o Vasco Associação já conseguiu, algumas vezes, nos últimos 10 anos aí, mesmo sem investimento, mesmo sem grana, mesmo com salário atrasado, conseguiu montar times que brigaram para não cair e conseguiram não cair, isso vai ficar cada vez mais difícil. Isso ficaria cada vez mais difícil. Então, eu acho que o saldo é positivo do ano, apesar de tudo, apesar de todos os erros, porque a gente conseguiu aí montar um time que atingiu sua missão, né? Foi ali por um triz, mas conseguiu atingir a missão de permanecer na Série A. Eu acho que sem esse aporte, sem essa grana que chegou, a gente não conseguiria. E principalmente, a gente consegue projetar agora no 2024 melhor, porque a gente tem essa grana e a gente tem esse aporte. Porque eu acho que seria difícil a gente subir para a Série A, mas vamos subir que a gente subisse. Eu acho que seria difícil de, enquanto associação, a gente contratar os mesmos jogadores para nos mantermos na Série A. Mas vamos supor que a gente conseguisse. Agora, nessa intertemporada, esse time que conseguiu essa façanha ia ser completamente desmontado. Eu vou falar umas coisas aqui, vocês vão ter que concordar comigo, né? Se é na época da associação, a gente sem grana, sem conseguir pagar salário, vocês acham que chegando no final da temporada, o Verratti ia continuar no Vasco? Pô, ia aparecer aí um São Paulo, um Corinthians, ia levar ele de graça. Paulinho, ia aparecer um Grêmio, um Internacional, ia levar ele de graça. Esse moleque da base, Peck, Marlon Gomes, Peck ia sair também, ia para um Cruzeiro da vida, não ia nem sair lá para fora, ia vir aqui. O time ia ser todo desmontado, a gente ia ter que chegar agora, no começo da temporada, e ter que remontar todo um time de novo para disputar a Série A, de novo com a perspectiva de não cair, e nunca que ia trazer um Alexandre Matos, e nunca que ia conseguir, se tivesse trazido o Ramon, segurar ele, ainda mais num projeto longo de 4 anos, ia ter que começar a remontar tudo de novo. E a gente não vai fazer isso. A gente vai agora, a gente tem a perspectiva, por mais que tenha sido sofrido 2023, a gente volta a ter uma perspectiva de 2024 melhor, porque a gente manteve a base do time, porque a gente manteve o treinador, que fez um bom trabalho nos últimos 4 meses, porque a gente já começou a se reforçar, se reforçou, ainda não se reforçou com o time, está só renovando aí com o pessoal, mas já renovou, já se reforçou nos bastidores, trazendo o Alexandre Matos. Então, acho que apesar da gente ter começado com o pé esquerdo, de ter começado muito aquém do que a gente esperava que fosse ser, e de ter que ajustar muitas arestas e melhorar em muita coisa ainda para ser aquele Vasco que a gente quer que seja, mesmo com essa perspectiva de que vai ser uma coisa que ainda leva um tempo, mesmo com tudo isso, eu acho que ainda foi um ano positivo para o Vasco, porque é um ano que a gente termina aí com uma perspectiva de que as coisas podem melhorar, que é uma perspectiva que, com a associação tomando conta do futebol, eu já tinha perdido. Insisto, não é por causa de profissionalismo, não é por causa de visão empresarial, é porque não tinha grana, e não tinha como levantar grana. Não tinha, tentou. Desde que a gente perdeu lá o contrato com o Nations Bank, que vem tentando, e aí o Eurico tentou e não conseguiu, né? A primeira década lá foi cada vez pior, terminou lá com Dário Lourenço de treinador, Beto Cachaça, quem é mais velho vai lembrar. Entrou o Dinamite, também não conseguiu, deu ali um soprinho de esperança, parecia que ia, se mostrou um castelo de cartas que desabou, não conseguiu. Depois veio o Campelo, agora o Jorge Salgado, sabe? Voltou o Eurico, também não conseguiu. Então, assim, é um modelo que, pro Vasco, pelo menos, cara, mostrou que estava esgotado. Essa que é a verdade. Infelizmente, é triste. Eu custei a admitir e a aceitar isso, mas essa que é a verdade. E, cara, pra mim, o modelo SAF ainda está funcionando, ainda me dá pelo menos esperanças e perspectivas de fazer um Vasco melhor. Se vai dar certo, se não vai, isso a gente vai ver. Então é isso, termino aqui a primeira parte da minha análise sobre o ano da SAF, uma avaliação da SAF no Vasco até agora, com essa retrospectiva do ano, vamos dizer assim. Ainda vou voltar com novos vídeos, querendo falar mais um pouco do modelo de SAF, das características de um clube SAF, que eu acho que muita gente ainda não entendeu.
e depois uma análise da 777 em si, né? Erros, não falar erros e acertos, mas assim, erros que o pessoal imputa injustamente, outros que imputa com razão a 777. Até peço, cara, deixa nos comentários assuntos ou temas específicos sobre a SAF que vocês queiram comentar e sobre a 777, que vai me ajudar a preparar a pauta aí para os próximos vídeos. Não sei se vai ser amanhã, aí vai depender do noticiário aí, de coisas que vão acontecendo, para ver se a gente faz essa série em sequência ou não. A gente intercala com outros assuntos, mas não me esquecerei, voltarei ainda a esse assunto, essa avaliação da SAF e da 777 assim que puder. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Se tudo der certo e nada der errado, a gente volta com esse assunto ou com o outro, mas amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui no Sobre Vasco. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.